Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu resolvi fazer uma live surpresa aqui no meu perfil, porque eu quero conversar de um assunto que é muito sério, de certo modo, a vocês, porque a gente fez uma pesquisa, fez uma entrevista, nas 2 últimas semanas a gente conseguiu entrevistar mais de 150 pessoas. E eu fiquei assim muito preocupado com o resultado do que eu vi. Porque assim, quando eu vou montar muitas vezes o conteúdo para o meu podcast, que se chamava O Novo Capital, eu sempre buscava falar sobre aquilo que eu achava interessante para que as pessoas pudessem crescer, correto? E nos últimos meses, principalmente no último ano, eu tenho invertido essa situação. Eu tenho perguntado para a minha audiência como eu posso ajudar vocês com a dor que é específica de vocês. Porque muitas vezes aconteceu isso comigo, né? Eu consumia conteúdo de alguém e aí percebia que aquele conteúdo era muito bom, mas ele não conseguia resolver aquela minha dor em específico. Então a gente tem rodado entrevistas desde o ano passado e a gente criou essa entrevista maior agora para perguntar para as pessoas qual era a maior dificuldade das pessoas quando a gente tratava sobre desenvolvimento pessoal, sobre desenvolvimento de carreira, sobre propósito. E nessa pesquisa que a gente fez agora, tá? A grande maioria, cerca de 87%, respondeu que mesmo tendo sucesso em algum ponto da vida, inclusive no ponto profissional, na carreira, financeira, elas continuam sentindo um grande vazio. E aí eu queria até saber de vocês que estão chegando aí, né? Já vi aí a Cabanha do Vale, a Paty, a Marielle, que estão chegando. Se isso acontece com vocês. Se, mesmo tendo um sucesso em várias áreas da vida, às vezes permanece esse sentimento de vazio. E quando eu liguei para algumas pessoas, porque alguns perfis me chamaram a atenção, então eu fiz um contato direto com elas e perguntei, e aí, esse sentimento como é que me explica? Né? Então elas dizem que se sentem cansadas, que se sentem no final do dia estagnadas, assim, tipo, com uma carga, sabe? Voltam para casa e mesmo que elas estejam descansando, elas não conseguem descansar, não dormem bem, tal. Ou seja, um sentimento de vazio muito grande. Isso é preocupante, não é? Porque afinal, a gente às vezes se prepara tanto na vida, a gente estuda, a gente trabalha e tal, para tentar sentir sempre um senso de completitude e a gente não alcança isso. E foi isso que eu consegui ver nessa pesquisa com aí essas mais de 150 pessoas que a gente acabou fazendo essa pesquisa. E essa é a principal dor. Alcancei algo na vida, mas continuo sentindo esse vazio. E eu sei exatamente o que é sentir esse vazio, porque tempos atrás, há muito tempo atrás, há 14 anos atrás, eu estive exatamente nessa mesma situação. Ou seja, eu estava ali com os meus 24 anos, eu acreditava que estava conseguindo um sucesso profissional muito grande, um sucesso de carreira muito legal. Então, assim, o dinheiro começava já a não ser difícil de ganhar, você já estava ganhando dinheiro legal, só que mesmo assim ainda eu sentia esse vazio. Parecia que mesmo a vida progredindo, ela permanecia estagnada. Foi quando eu comecei a perceber que, embora eu tivesse alinhado todos os meus objetivos profissionais, financeiros, de carreira, com aquilo que se esperava de mim, não era aquilo que eu gostaria de fazer. E quando essa ficha caiu, fez toda e total diferença na minha vida. Foi nesse momento, então, que eu, pensando no que eu ia fazer, onde eu ia buscar as minhas respostas, eu decido fazer uma peregrinação. Então, eu caminhei mais de 1.003 quilômetros a pé, fazendo o caminho de Santiago de Compostela, não sei se já ouviram falar, mas é uma peregrinação que começa no finalzinho da França e você cruza toda a Espanha caminhando. E ali, então, surgiram insights poderosos, conversando com diversas pessoas que estavam lá, sobre o que era a vida de verdade. E, sabe, assim, com todas as pessoas que eu conversei ali, muitas com, a grande maioria com uma condição financeira muito boa, condição, assim, que tinham grandes cargos em grandes empresas, e elas estavam ali muito mais velhas, assim, de idade do que eu. Eles até, assim, achavam estranho eu com 26 anos estar percorrendo o caminho. Geralmente a média de idade que eu encontrava lá na época era assim de 47 a 60. E eles estavam lá com essa mesma queixa. Eu vivi bem a minha vida toda, eu trabalhei pra caramba, eu consegui um bom emprego, eu consegui um bom patrimônio e eu tô aqui. Tô aqui porque eu não me sinto completo. Tô aqui porque eu sinto um grande vazio mesmo tendo sucesso na minha profissão e na minha carreira. Porque embora eu tenha adquirido todo esse sucesso aqui na minha profissão, eu não consegui adquirir esse sucesso
na vida, com a minha família, com o meu relacionamento. Né? Então você imagina, eu era um cara de 26 anos, tendo acesso a um super mastermind, vamos dizer assim, da vida real, que estava acontecendo ali porque aquelas pessoas com seus 50, 55 anos estavam buscando as respostas que eu estava buscando já com 26 anos. E quando eu voltei do caminho de Santiago de Compostela, eu percebi que a minha vida realmente não parecia ter o sentido que eu queria atribuir a ela, que era de ajudar as pessoas, de me sentir completo, de me sentir como eu me sentia lá na minha adolescência, né, na minha juventude, quando eu fazia o meu trabalho voluntário, quando eu via a transformação na vida das pessoas. E aí eu comecei a perceber que, mesmo ganhando muito dinheiro com a TI, mesmo sendo me considerando bom no que eu fazia, aquilo não estava me fazendo bem. Até porque eu trabalhava num ambiente que era muito legal com as pessoas, mas fisicamente eu trabalhava num porão, né, as janelas eram lá em cima, então eu não via a vida acontecer e passar. Muitas vezes eu entrava de manhã, estava uma tempestade, eu saía, estava sol. Quando às vezes entrava sol, eu saía, estava uma tempestade e eu não vi isso acontecer. E aí eu comecei a me preocupar. Eu falei, a vida tem que ser mais do que isso, né? Mais do que somente ter ciência do mundo quando eu saio do meu trabalho. E aí então eu percebi que a minha caminhada era o meu propósito, era o meu caminho. Então o meu caminho de Santiago não acabou ali. Eu continuei fazendo o caminho, caminhando pela vida toda. E hoje já são 14 anos de caminhada. Né? Então isso foi muito importante. Foi 2 anos pensando no que eu ia fazer com essa informação. Então 2011, 2012 pensando. E só em 2013 que eu comecei a decidir fazer alguma coisa. Isso aqui traz, assim, alguns insights importantes e poderosos para a gente, tá? O primeiro deles é que a gente perde mais tempo com medo de errar do que errando. E esse é um grande problema, porque quando eu tenho medo de errar, eu fico estagnado. Eu fico parado no mesmo lugar. E a minha vida parece mais sem propósito ainda, porque eu vejo outras pessoas avançando, mesmo com seus erros, porque tem gente que erra, já levanta poeira, sai e vai tentar de novo. É igual quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, ou aprendendo a caminhar, né? A criança que vai aprender a andar de bicicleta ou caminhar mais rápido é aquela que cai e levanta mais rápido. Tem criança que vai cair e vai ficar chorando. Tem criança que não vai nem tentar levantar. Tem criança que não vai nem tentar subir na bicicleta. Então, que tipo de criança está sendo nessa situação, né? E a criança mesmo, né? Porque a gente às vezes tem medo de errar, e no medo de errar a gente nem tenta. E inclusive pode ocorrer de você acertar da primeira vez. É difícil, mas não é impossível. Tá? Então, se eu pudesse trazer algo para vocês que estão sentindo esse senso de estagnação, se for para errar, errem rápido. Para que vocês possam levantar rápido. Porque o que acontece muito nessa minha vivência de levar pessoas para a montanha, para a cachoeira, às vezes para fazer um rapel, é que isso sempre ocorre. As pessoas ficam com medo antes e elas demoram mais tempo ali para executar a ação do que a ação em si. E muitas vezes elas percebem que aquele medo foi só criado aqui na cabeça delas. Se elas tivessem se jogado direto para aquela situação, mesmo com erros, elas teriam aprendido com aqueles erros e voltariam para a segunda vez melhores. Porque é assim que o nosso cérebro aprende, é assim que a gente aprende com a vida, é assim com tudo que nos foi entregue que nós somos bons hoje. Ninguém nasce sabendo de nada. Por mais talento que uma pessoa tenha, esse talento ele tem a necessidade de ser treinado. Então é importante a gente colocar isso. Um segundo insight que eu anotei para vocês aqui é algo que eu também demorei muito para aprender e o que eu quero compartilhar para vocês. A gente geralmente quer fazer tudo sozinho, por medo de a gente gastar, por medo de a gente desperdiçar talvez até recursos financeiros, desperdiçar o nosso tempo. Então a gente quer fazer tudo sozinho. Então, por exemplo, se eu estou buscando desenvolvimento pessoal, eu muitas vezes não busco a ajuda de alguém. Só que quando eu tenho uma empresa, olha só como é que é daí. Por que a gente consegue às vezes um sucesso na carreira e não consegue com um propósito de vida? Porque vocês até que têm sucesso nas empresas de vocês, com certeza se surge uma dificuldade técnica e vocês não sabem como resolver aquilo, vocês têm uma conta muito simples. Se eu for tentar fazer isso, aprender a fazer isso, eu vou demorar 1 ano, 2 anos. Se eu contratar alguém, por mais que eu pague um pouco para essa pessoa, pague até caro para ela vai resolver meu problema talvez em 1 semana, 1 mês, 2 meses. Mas eu não preciso perder e desperdiçar meu tempo aprendendo aquilo, gastando a minha energia naquilo. Se alguém melhor do que eu
já fez isso e vai fazer até com mais maestria com a gente. Só que quando se trata da vida pessoal, a gente não faz isso. A gente vê as pessoas fazendo terapia, às vezes fala assim, mas por que eu vou gastar um dinheiro fazendo terapia? Por que eu vou fazer um curso disso, de desenvolvimento pessoal? Então, assim, as pessoas querem ter propósito de vida, as pessoas querem ter um desenvolvimento pessoal, mas elas não estão aptas e não estão dispostas a pagar por isso. Só que aí vem a pergunta. Será que não tem alguém que se preparou melhor do que você nessas questões? Porque você estava focado em outra coisa, outra prioridade para o tempo. Então você precisa, naquele momento, ter alguém que vai te auxiliar. Como eu falei para vocês, nos 2 primeiros anos eu fiquei pensando. No terceiro ano que eu comecei a agir, eu contei com a ajuda de algumas pessoas, mentores. Fui fazer curso, fui fazer capacitações. Ou seja, o que poderia demorar talvez mais 2 anos, eu fiz exatamente em 6 meses. Em 6 meses a minha empresa estava criada. E o meu propósito estava sendo vivido, estava começando a ser vivido, né? Então, não tente fazer todas as coisas sozinhas. A primeira é, se for errar, erre rápido. E a segunda dica é, não tente fazer tudo sozinho. Procure alguém que vai te auxiliar a chegar no seu objetivo mais rápido, tá? Porque muitas vezes o que eu acho fantástico hoje das mentorias, na minha época não tinha acesso a mentorias online, por exemplo. Se eu quisesse conversar com um empresário, se eu quisesse entender melhor, eu teria que às vezes me deslocar até lá. A gente não tinha essa facilidade de fazer uma videochamada, de fazer uma ligação. Não existia o hábito de fazer isso. Né? Eu não tinha acesso a grandes pessoas que eu posso ter hoje. Às vezes eu vou ali, compro uma mentoria. Por que mentoria é melhor que curso? Eu vou explicar bem rapidamente para vocês. Você compra um curso que às vezes tem 200 aulas que promete resolver o seu problema. Só que você vai ter que assistir as 200 aulas. E a solução vem da interpretação que você vai ter dessas 200 aulas. É mais ou menos quando o pessoal pega a Bíblia, né, para tentar justificar os seus erros. Pela sua interpretação, tá certo. Mas será que era aquilo mesmo que o autor queria dizer? Será que é aquilo mesmo que naquele curso, aquela pessoa que estava dando o curso ali para você queria dizer que você entendesse para que você executasse? Já na mentoria, o que acontece que é muito bacana? Você vai até lá e faz a sua pergunta. E às vezes você não precisa... Teve já situações que eu nem terminei as mentorias. Porque no meio ali, às vezes no começo, o cara já me entregou a dúvida que eu tinha, a resposta que eu precisava, e pronto, acabou. Tá? Então, a gente não pode fazer tudo sozinho, a gente tem que contar com ajuda. E a terceira e a principal delas, e eu vejo isso muito com os meus mentorandos e acontece comigo, é saber onde você está. Afinal, pensa na seguinte situação, você está perdido. Afinal, você está esperando um convidado seu para chegar na sua casa. Você passou o endereço, é um endereço novo, você comprou lá a sua casa, né, chamou seus amigos para conhecer, passou a localização e de repente toca o telefone e aquele teu amigo está esperando. E ele fala, cara, eu não consegui chegar aí, eu estou perdido. A primeira pergunta que você faz para tentar ajudar ele é assim, mas você sabe onde que você está, mais ou menos? Não é isso que vocês vão perguntar? Você sabe mais ou menos onde você está para eu poder te ajudar? Quer dizer, quando alguém está perdido na rua, é até uma pergunta que tem gente que fala assim, uma pergunta idiota, né? Porque se eu soubesse onde eu estava, eu não estava perdido. Mas a primeira coisa que a gente tem que tentar entender, até para ajudar as pessoas, é onde elas estão. Por isso até que eu quis fazer essa entrevista com tantas pessoas, para que eu pudesse entender onde está a dor das pessoas, onde que elas não estão conseguindo avançar. Então eu preciso saber onde eu estou. Porque se eu não sei aonde eu estou, pode ser que eu acredite que esteja chegando sempre. Entendeu? Assim, eu não tenho objetivo para onde ir, então aonde eu chegar, eu cheguei. Então, não saber aonde eu estou gera todo um cansaço, porque toda hora eu me sinto perdido. Então, muito dessa estagnação, desse vazio que você sente, é porque você não sabe onde você está e principalmente quem você é. Porque quando eu não sei, quando eu não consigo me definir, eu me defino de uma forma vazia. Tá? Então, o autoconhecimento, principalmente nessa fase, é uma das coisas mais importantes. Ou seja, você dedicou um bom tempo da tua vida para a tua carreira, para ser bom naquilo que você faz, para ser bom na sua profissão, mas você não dedica o mesmo tempo a você. Você foi lá e pagou uma faculdade, pagou, sei lá, em 48 vezes, às vezes até mais, né? Mas você não tem a capacidade de, às vezes, procurar ajuda para resolver esse vazio. E aí, de repente, você sentiu esse vazio por um mês, depois por 6, por um ano, aí vira 5, aí vira 10.
E aí, às vezes, lá no final da vida, quase, assim, final da vida que eu digo, né? Nos seus 50, 60 anos, não é nem final da vida, hoje é um meio da vida mesmo, você percebe que, beleza, eu tenho um monte de coisas, mas eu não sei quem eu sou. Não sei para que serve tudo isso. É vazio. Tá? É necessário, então, atribuir um propósito. E eu preciso também me conhecer para saber onde eu quero chegar. Porque vocês concordam comigo que quando eu não tenho um alvo, qualquer alvo que eu acertar pode ser que eu concorde que eu cheguei, que deu certo. Então eu preciso ter esta clareza, sabe, de aonde eu quero chegar, para onde eu estou indo. Aquela pergunta, né, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, ela tem que ser solucionada. Porque assim aí eu consigo colocar parâmetros para onde eu ir. Então, assim, de forma rápida, era isso que eu queria compartilhar com vocês, porque vendo essa pesquisa que a gente fez, essas entrevistas aqui, a gente percebe que a principal dor das pessoas é exatamente essa. Não saber, de fato, quem elas são. Não viver uma vida alinhada com algum propósito. Conhecer o seu propósito é muito importante porque define para onde você vai. E define principalmente que se aquilo que você tem na sua cabeça é só um hobby ou um propósito, porque tem muita gente que às vezes vai muito bem também na sua carreira e entra numa aspiras que está sem propósito, e aí quando eu vou até ajudar elas na mentoria, eu percebo que na verdade ela confunde um hobby que ela queria ter com um propósito, porque ela performa muito bem na profissão dela, é uma profissão que permite ela ter todo o restante que eu falei aqui, um bom contato com a família, uma flexibilidade de horário, só que ela não tem algo que preencha, às vezes, o espaço como um hobby. A gente precisa também disso. Mas a gente precisa ter o nosso propósito bem definido. Porque às vezes você já está até vivendo o seu propósito, só não está conseguindo enxergar. Então é isso que eu tenho buscado e vou buscar cada vez mais trazer para vocês aqui no meu perfil. Então se você sente estagnado, se sente vazio, já segue. Se você conhece outras pessoas que compartilham desse mesmo sentimento, por favor, compartilhe essa live com elas. Compartilha desse conhecimento com elas porque vai ser muito importante, tá ok? Então nós estamos começando uma nova fase aqui, nós vamos lançar um portal que chama-se Desperte Seu Dom, e lá dentro a gente vai ter uma comunidade, vai ter mentorias em grupo, vamos ter também mentorias mais específicas, né, com um acompanhamento mais individualizado, e vamos também criar uma coisa que eu queria há muito tempo, que é fazer as imersões quando a gente leva o pessoal para a trilha, para a montanha, mais focada na questão do propósito, focado na questão da carreira, na questão de você encontrar e preencher esse vazio que você sente, tá? Então era esse o recado que eu queria dar para vocês. São 3 coisinhas simples que eu deixei aí, que me ajudaram e que se eu soubesse, teriam com certeza economizado um tempo grandioso na minha vida, ok? Então eu vou trazer mais lives assim para vocês. Deixem também o comentário daquilo que vocês precisam. E quem quiser responder essa pesquisa, que é muito legal, manda um direct para mim, tá? A gente está com ela em aberto ainda. Quem sabe eu não posso te ajudar e você não encontra aqui um conteúdo, né, que vai de encontro àquilo que você precisa para sair desse sentimento de estagnação e vazio, tá? Só que não deixa para depois, porque senão esse vazio pode durar anos ou décadas, ok? Então era isso, pessoal. Até mais.